Bom dia, amada igreja. Quero cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Pai, obrigado porque o Senhor vive, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor derrama suas bênçãos de geração em geração. Obrigado, Pai, que o Senhor encontre aqui corações quebrantados, que o Senhor encontre aqui, Pai, terras férteis para receber a sua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja quebrando as barreiras do entendimento, esteja tirando toda a distração, Senhor. Que o seu Santo Espírito esteja ministrando no profundo do coração de cada um aqui, para que haja transformação, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor, vê se há algo em nossa vida que desagrada ao Senhor, que está te ofendendo, Senhor. Mostre, revele, coloque luz, Pai, no meio da escuridão, Pai. Aonde nós camuflamos, aonde nós nos escondemos, Senhor, coloque luz, para que o seu Santo Espírito faça, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, conduza esse momento em tua verdade, Pai. Que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. Me esconda debaixo das tuas asas, Senhor. Que seja as tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão um pouquinho curiosos, né? Como é que traz uma madeira aqui, né? Espera aí. Você deve estar pensando, será que ele vai falar do bom pastor? Pega o cajado, né? Quebra a perninha da ovelha, para a ovelhinha voltar para o aprisco, né? Ela escapou do aprisco, você já ficou imaginando, né? O que será, né? Mas calma, já nós vamos ver isso. Se eu colocasse, né, essa madeira aqui, você vê que ela não está tão bem assim, né? Tão perfeita. Mas se eu colocar mais um item aqui. Para que serve isso aqui? Vocês sabem o que é isso ou não? Tem uns aí que não sabem, né? É um prumo. Para que serve o prumo? Pessoal da engenharia aí, para que serve o prumo? Para ver se está no esquadro, né? Se está certinho, se está alinhadinho, né? Essa é a ideia do prumo, né? Muitos talvez não sabem nem usar, mas nós vamos fazer um testezinho aqui. Eu vou precisar só ficar um minutinho fora do microfone, mas eu falo um pouquinho mais alto só para demonstrar para vocês terem uma noção. E aí eu já volto com o microfone. Então, uma simulação. Esse aqui é o prumo, ó. Deveria estar alinhado, certo? Como é que está a madeira? Está retinho ou não? Deveria estar essa parte de ferro bem encostadinha no prumo, para ele estar alinhado. Assim acontece na construção também. Então esse prumo, deveria estar em perfeito estado, compatível com a madeira ou dentro da construção. Quem aqui, pelo menos, já pegou um tijolinho com a massa e arriscou fazer um murinho pequenininho, baixinho assim? Já arriscou? Deu certo? Você passa a linha de pedreiro, né? Faz bonitinho, vai subindo, você vai alinhando com o prumo. E quando você não tem nenhum material, você vai só no olho. E aí? Aí depois você termina 1,20 m, você olha para aquele muro, você fala assim, rapaz, começa certo aqui, mas ele faz uma curva. Aí você fala, e agora? A massa está meio mole, você vai lá com a colher, dá aquela batidinha, ele volta a linha. E depois que secou? Volta no lugar ou não? Como é que faz? Aí você vai ter que começar tudo de novo. Pegar as ferramentas certas, pegar o prumo,
tirar todo aquele entulho e agora você vai fazer o padrão, o certinho, o que é compatível. Agora você sabe qual texto nós vamos falar ou não? Lembra de uma passagem que Deus estende o prumo e coloca no meio de Israel, que tem um significado importante esse prumo. Lembra da passagem? Vou dar uma dica ainda. Teve 3 visões esse homem, e ainda mais 2 visões depois. Lembra qual passagem que é? Qual texto? Alguém arrisca? Só não vale o pastor, né? Porque aí já tem a... Lembra ou não? Olha, então nós vamos lá. Abra sua Bíblia em um profeta. Ó, outra dica, hein? E agora? Profeta Amós. Então abra sua Bíblia em Amós. Enquanto você abre sua Bíblia, Amós capítulo 7. Nós vamos ler do 1 ao 9, mas depois nós vamos continuar lendo do verso 10 em diante e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Todos abriram? Vamos ler? Foi isto que o Senhor soberano me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro, construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-los mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Até aqui, por enquanto. Então Amós teve 3 visões. Qual o cenário? O que está acontecendo aqui? Jeroboão II está reinando e fazendo um desastre. Já compartilhei com vocês a divisão do reino do sul e do norte. Cada um ficou para um lado e o outro para o outro lado. E só desastre aconteceu. E Jeroboão II reinou por 41 anos. Ele restabeleceu as fronteiras de Israel. Isso foi um grande marco, porque trouxe prosperidade. Foram 41 anos de muita, mas muita prosperidade em todas as áreas possíveis. Ele foi próspero. Porém, levantou altares dentro do templo, Betel, que seria casa de Deus no original, em que eles estavam adorando um outro Deus que não era o nosso Deus. Fizeram tudo que desagrada ao Senhor. Esse Jeroboão, ele também oprimia os pobres. Ele fazia muitas coisas erradas que desagradavam ao Senhor. Porém, alguns profetas contemporâneos da área, Oséias profetizou contra também. Jonas estava nesse mesmo período, e Amós também.
Porém, Amós e Oséias foram mais confrontativos. E eles trouxeram também profecias em que, se o povo de Israel não se arrependesse, eles iriam para o cativeiro, eles iriam passar por isso. Então, uma prévia antes deles irem para o cativeiro, na Babilônia, presos. O Senhor sempre estendendo a mão, os braços, para que haja arrependimento, perdão, para que retome a aliança com o povo. Agora, dentro do nosso texto, eu destaco aqui do versículo 1 ao versículo 6, tem uma característica muito importante aqui. Não desista da intercessão. Deus tinha dado uma ordem. Ele estava preparando gafanhotos para destruir tudo ali. A terra, alimento, ia fazer um estrago. Amós fez o quê? Ele foi lá, clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E Deus fez o quê? Mudou. Quando a palavra diz que Deus se arrependeu, não entenda que é o mesmo arrependimento que o nosso. Nós nos arrependemos por quê? Porque houve pecado, porque houve maldade, porque houve alguma coisa que desagradou. Agora, essa palavra não associa a um Deus perfeito, sem pecado. Mas o sentido dela é que Deus derramou graça, compaixão, e Ele quis que fosse daquela forma. A palavra mais próxima para ser entendida nesse sentido. E por isso que Deus ouviu a oração de Amós. Ele clamou. Ele clamou. A segunda visão foi o quê? Um fogo que secou as águas, os poços, as plantações. Mas Amós fez o quê? Novamente. Então eu clamei ao Senhor. Lembra que na primeira parte, Amós fala, perdoa. Aqueles gafanhotos estavam vindo porque a maldade estava predominando em todos os lugares ali. Mas ele fala, perdoa. E na segunda ele diz, clamei ao Senhor, pare. E Deus novamente disse o quê? Assim seja. Novamente, Deus derramou a graça e não aconteceu nada. Livrou aquele povo da morte. Agora a terceira visão, Deus coloca um prumo no meio de Israel. Amós parou nesse momento. Ele não foi clamar, ele não foi orar para que Deus tirasse, porque isso era para acontecer. Deus, o próprio texto fala, eu já não vou mais poupá-los, eu não vou mais tirar a minha mão. Agora eles vão entender que existe um Deus e que é contra a maldade e é contra o pecado. Odeia o que é mal, odeia o que é o pecado. Agora, dentro disso, a oração de João 17, a oração de Jesus em João 17, quando Jesus ora em favor de nós, lembra? Que ele está colocando alguns pedidos. Eu quero que você entenda que existe uma diferença entre uma oração com seus pedidos, um clamor e uma intercessão. Existe uma diferença aí. Quando Jesus está orando em João capítulo 17, ele está rogando para que Deus não tire eles do mundo, mas que Deus os fortaleça, para que Deus esteja com eles. Ele está colocando os seus pedidos diante de Deus.
A nossa oração é a nossa parte íntima com Deus, é nosso relacionamento de intimidade com o Pai. Aonde nós sentamos, abrimos nossos corações e oramos. Pedimos para os nossos amigos, para a família. Nós estamos conversando com o Pai, tendo um relacionamento. O clamor, quando o Salmo 50:15 diz que Deus fala: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. O clamor da alma, a angústia, quando você está mal, está ruim, está cheio de dores, está sofrendo, você vai fazer o quê? Você vai clamar a um Deus vivo e maravilhoso, e Ele vai ouvir essa oração, dando sim ou não. Ele vai ouvir essa oração. Talvez você queira o sim. Quem não quer o sim de Deus? Todos aqui querem o sim de Deus. Mas tem hora Ele permite, e Ele deixa ficar mais tempo, sem você entender, mas para você continuar confiando e crendo nele, que vai haver a transformação. Então esse clamor vem da sua alma, esse clamor vem dessa angústia que você busca a Deus. Agora, o que seria a intercessão nesse sentido? Você percebeu o texto? O que aconteceu? Deus ia trazer uma tragédia, ia destruir o povo. Amós entrou na brecha. E ele intercedeu e ele orou. A intercessão nesse sentido de vida ou morte. Lembra Abraão, Sodoma e Gomorra, lembra ou não? O que aconteceu? Deus fala com Abraão e fala, ó, a perversidade tomou conta. Mas Abraão tinha uns parentes lá. E ele começa a conversar com Deus. Lembra da história ou não? Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor vai poupar os 50? E Deus fala, sim, claro. E ele vem trazendo 40, 30, até chegar aos 10. Senhor, se tiver 10 lá, o Senhor mesmo assim vai poupá-los? Sim, claro. E Abraão parou. Parou por aí. E Deus livrou. E Deus guardou e protegeu. É esse sentido que nós devemos caminhar também. Orar, clamar, interceder. Tenho certeza que você faz a oração, que você clama, mas a intercessão temos falhado. A intercessão em prol do povo de Deus, que está sofrendo, padecendo, morrendo, aonde nós precisamos orar continuamente. Clamamos por uma angústia que Deus põe a mão e alivia, dá o alívio da alma, tira o peso e você volta com a sua caminhada e para com o seu clamor. Você está na sua oração cotidiana, normal, pedindo todos os dias, conversando com Deus, tendo intimidade. Agora, a intercessão, ela é contínua. Por isso que eu coloquei, não desista da intercessão. Você tem um parente, um amigo que talvez está com o coração duro em ouvir a palavra, que não continua intercedendo por ele. Seja um canal de bênção para essa pessoa. Que seja uma doença, uma dificuldade. Não ore hoje quando coloque um pedido de oração, mas interceda por aquela cura. Como se a urgência fosse agora. Mas oramos. Entregamos para Deus, viramos as costas e seguimos o caminho. Esquecemos que existe um irmão nosso doente e paramos com a intercessão. Tem que continuar para que Deus faça o propósito e a vontade dele. Mas que Deus encontre aqui corações quebrantados, como Amós. Amós pediu para que Deus perdoasse eles. O que Amós tinha a ver com isso? Seguindo o caminho dele, da fidelidade, confiando em Deus, seguindo o caminho da verdade. Ele poderia muito bem dizer, eu estou seguindo o meu caminho bonzinho aqui. Dando a oferta, o dízimo, venho, participo, está tudo bem. Mas ele se colocou no meio do povo, fazendo parte disso. Fazendo parte. A unidade tem que criar esse vínculo na igreja de Cristo, aonde nós oramos sem cessar,
sem parar, porque existe um amigo, um irmão, alguém que está quase morrendo, precisando de um clamor seu, precisando de uma intercessão sua. Então, dentro dessas 3 características, abra Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, 34, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intercede por você? Jesus. Na sua luta, na sua dor. Veja o versículo que vem na sequência: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O contexto de dor e de sofrimento e de luta. Nada vai nos separar do amor de Deus, nada. Sabe quem está intercedendo por você sem parar? Jesus. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Ele está intercedendo por você em todos os detalhes da sua vida. Ele não para, ele não cessa. É o melhor exemplo que nós temos de intercessão. É Jesus. E ainda mais, não olhando a nossa maldade e não tratando nós com o devido que era para ser. Porque se ele tratasse conforme o nosso pecado, não estaríamos aqui. Mas com amor, essa bondade, maravilhosa graça de Deus nos transforma, nos dá vida. Por isso que nós precisamos parar e pensar: mãe, pai, tio está orando, está intercedendo, mas o maior intercedor seu é Jesus. Ele está lá, não dorme de dia, de noite, de madrugada, para que você esteja de pé, para que você tenha um bom sono, para que você descanse nos braços. Ele não para, porque Ele quer que você chegue ao arrependimento e não à morte. Ele quer que você se dobre de joelhos aos pés dEle e se renda e entenda que você precisa depender dEle o tempo todo. O tempo todo. Tem alguém lutando por você. Coloque isso na sua mente. Jesus está intercedendo por você. Amém? Hebreus 7, 25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Vive sempre para interceder por eles. Esse é o Jesus que você segue, que jamais te abandona em nenhum momento da sua vida. Você estando triste, você chorando, qualquer área da sua vida, esse Jesus está ao seu lado. Amém? Vamos voltar para o nosso texto. Ainda do versículo 1 ao versículo 6, 1 Timóteo 2,5, vai dizer o quê? Jesus é o nosso mediador. Além de ser intercessor, ele é o mediador. E o Espírito ora por você porque você não sabe orar. Se não é uma obra sobrenatural de Deus na sua vida, o seu estado de estar aqui hoje, se não for Deus, não tem explicação. Você não tem desculpa para dizer: eu não sei orar, eu não sei clamar, eu não sei interceder. Isso é uma obra que vem do Espírito, que te leva a isso. Precisa crer, precisa confiar, precisa ler a palavra. Não tenho palavras para falar de Deus, eu não sei o que eu falo. Começa a pedir palavras para Deus. Começa a falar: Senhor, se o Espírito Santo, Ele intercede, então faça por mim, porque eu não consigo orar, eu não sei orar. Faça por mim. Você acabou de fazer uma oração, sem você perceber. Você acabou de pedir para que o Espírito Santo te conduza em seus momentos. Essa é a realidade. Não é você, é Deus, é o Espírito, é Jesus.
por você mesmo, você não estaria aqui. Você iria para alguma confraternização, você iria para algum almoço, mas se o Espírito não tivesse te atraído aqui hoje, para ouvir a palavra, para estar em comunhão, para adorar ao Senhor. Versículo 7 a 9, entrando no prumo. Não deixe o muro ficar fora do prumo. Não deixe o muro ficar fora do prumo. Como título eu coloquei Levando a Sério a Vida com Cristo. Aqueles que gostam de anotar. Levando a sério a vida com Cristo. Então, diante disso, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse corpo pertence a você? Não. Conforme a palavra, é templo do Espírito Santo. Lembra Amós o que eles fizeram com a casa de Deus, Betel? Profanaram o templo. Levaram a prostituição, levaram a idolatria para dentro do templo. Agora, por que Deus está colocando esse prumo no meio do povo de Israel? Porque eles estão cegos diante do pecado e da maldade. Estão com a consciência cauterizada, longe de Deus. E Deus precisa traçar uma linha do céu para a terra, no meio do seu povo, para alinhar a vontade dele para o povo. Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? Claro, glorificar Ele mesmo, mas cumprir a palavra, está dentro do que Deus deixou, é a palavra. A obediência, eles estavam fora da palavra de Deus, distante de Deus. E Deus traça essa linha do céu, em cima de um muro, que o próprio texto fala, feito no rigor do prumo. Só que em algum momento o que aconteceu? A sua fundação foi prejudicada. Agora, olha para a realidade. Hoje, um muro em perfeito estado, com muitas chuvas batendo por baixo em seu alicerce. O que acontece? Ele vai cedendo, ele vai inclinando até que ele venha ao chão e caia. Por que isso? Se o alicerce estiver descoberto, ele está fragilizado. Qualquer muro que você encontrar, se você viu o alicerce dele ali, você fala, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Vai bater água, vai começar a infiltrar, vai mexer com aquele alicerce, vai fazer um buraco, daqui a pouco ele vai tombar. Tem que estar coberto aquele alicerce daquele muro. Como? Revestido da palavra, do poder, do Espírito Santo. Com o escudo da fé, eles têm que estar revestidos, porque a realidade é essa. Deus está colocando um prumo na sua casa. Na sua casa, está entendendo isso? A realidade do povo de Israel, mas o núcleo é a família. Deus está colocando um prumo na sua família, na sua vida. O que está desalinhado com a vontade de Deus? Entenda isso. Começa a refletir. O que Deus está mostrando para você? Aqui está desalinhado, ó. Aqui está torto, aqui está errado. É pecado isso. É essa transformação que Cristo quer fazer em minha vida e em sua vida, através do prumo, colocando e alinhando o propósito, a vontade dele com a sua, com o seu dia a dia. Para quê? Uma igreja santa, purificada pelo Senhor Jesus. Fujam dos desejos da imoralidade. Essa é a palavra que Deus colocou na Bíblia. Fujam dos desejos da carne. Afastem-se da aparência do mal. O prumo do Senhor é sério, não é brincadeira. Até quando nós vamos brincar com Deus, em que eu cometo o pecado, eu erro,
e eu volto, peço perdão, volto, peco, no mesmo ato, na mesma coisa, no mesmo sentido, não há uma transformação. É a ideia de errar o alvo, mas não é a ideia de ficar cuidando do porquinho que vai para a lama, vai e volta toda hora. Não é essa a ideia. Eu dou banho, agora eu volto para a lama. Não é essa a ideia. É a ideia de se esforçar para agradar o coração de Deus. Quando você se esforça para não pecar, que é a sua luta com a carne e o espírito, a carne deseja o que é da carne e o espírito deseja o que é do espírito, em que você venceu com o Espírito Santo através, em que o Cristo foi glorificado por um simples detalhe em que a carne morreu e perdeu. E o Senhor Jesus venceu. Essa caminhada temos que prestar atenção, para que o nosso muro não sofra essas inundações, mas que ele esteja revestido da graça, do poder do Espírito Santo, para que quando vier a chuva tentando perfurar, tentando derrubar, ele está em perfeito estado, no rigor do prumo, porque você está na palavra, você está em comunhão com Deus, você está se arrependendo, você está pedindo perdão, você não está acumulando perdões. Amanhã eu peço perdão para Deus, depois eu peço, não, deixa acumular mais uns 3, 4 pecados, aí eu vou lá e peço. Não, é hoje, é agora. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida hoje com o prumo dele. Versículo 10 a 13, não fique com medo da afronta. Volta lá para Amós. Quando Amazias, o sacerdote lá, ele vê que a palavra de Amós é muito dura, ele confronta. Vamos ler, versículo 10. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Não fique com medo da afronta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mesmo que firam o seu corpo, mesmo que machuquem você, a mensagem é uma só. Veio da parte de Deus para Amós, e ele não negligenciou, e ele teve coragem. Mesmo a pessoa mais importante lá do templo dizendo para ele: vá embora. E fazendo como se fosse meio sarcástico, uma piadinha ali, né? Vá lá ganhar seu pão, porque muitos profetas ficavam anunciando uma palavra para ganhar dinheiro em cima. E ele vai lá ganhar seu pão lá em Judá, sai daqui, vai embora. Ele foi? Não. Continuou, a mensagem de Deus recebida dele tinha que ser passada. Então, não pare. Você é uma testemunha viva. Mateus 28, 19 e 20 fala o quê? Vocês estão cansados de ouvir já. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ele conclui como ali? E eu estarei com vocês até os fins, até a consumação, até... O intercessor está com você até o fim. Amém? Até o fim ele está com você. Quero partir para a conclusão e entrar nessa quarta característica. A primeira delas é: não desista da intercessão. Não deixe o muro ficar fora do prumo. Não fique com medo da afronta, da calúnia. Siga a mensagem de Deus. E do versículo 14 a 15, simplesmente fazendo o que Deus disse. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3.
capítulo 3, versículo 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você é chamado a ser testemunha de uma nova aliança. É indesculpável. Não se esconda debaixo da cama, diante da tremenda mensagem da palavra de Deus. Ela tem que estar na luz. Essa palavra, ela é a luz. Ela não pode estar escondida. Não coloque a Bíblia no seu bolso, mas traga ela para o seu coração, para a sua mente, para a sua boca, para os seus lábios, para que tudo que você fizer seja para exaltar a Deus. Qualquer palavra que sai da sua boca seja para edificar alguém, para trazer vida, esperança, cura, e não maldição, não desastre, não fofoca, não calúnia, mas que traga edificação. Se não for trazer edificação, nem fala. Engole a seco. É melhor do que você soltar uma palavra no vento, que vai levar para onde ele quiser. Cuidado com isso. Muito cuidado. Voltem a Amós, porque não é só essa machadada que Amós está dando para o povo também. Deus quer trazer a transformação. Não é apenas derrubar um muro, é levantar um muro. Amós capítulo 9, veja só, versículo 11. Naquele dia, a tenda caída de Davi. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realiza estas coisas. É a restauração agora. O prumo vem, está desalinhado. Deus vai vir e fazer o quê? Derrubar esse muro, porque não tem como você pegar aquele concreto seco e desentortar. Você pode pegar o ferro, colocar um maçarico, esquentar, desentortar ele, fazer o que você quiser. Mas esse muro você não faz se ele não for derrubado. Agora, o que Deus precisa derrubar da sua vida? De idolatria, de pecado, de maldade. Porque é isso que Deus vai fazer. Você quer ir embora transformado e restaurado? Deixa o Senhor tirar esse muro, tirar esses entulhos e começar a reerguer. No rigor do prumo. Amém? Pense nisso. Queria chamar o pessoal do louvor para frente, por favor. Os diáconos também. Gostaria de convidar os diáconos. E fechando, enquanto o pessoal está subindo, quero que você reflita nisso. A vida com Cristo não é uma brincadeira. Ela tem que ser levada a sério. O prumo do Senhor está no meio da igreja. O prumo do Senhor está na sua vida, na sua família. Para quê? Para te condenar? Não. Porque Ele é amoroso e é bondoso. E Ele quer que você esteja perto dEle, não longe. Quando o prumo está afastado do muro, ele está longe de Deus. Quando ele está no rigor do prumo, ele está alinhado com a vontade de Deus, que a vontade de Deus é olhar para a palavra, é se dobrar em arrependimento. Reconheça aonde você caiu, para que o Senhor te levante, para que o Senhor venha reerguer esse muro, para que o Senhor venha trazer a restauração, seja no relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, seja com quem for, mas creia nessa restauração, em que se Deus colocar o prumo, Ele vai tirar esse muro e vai reerguer, e vai alinhar a vontade dEle. Creia nessa palavra.
1 Coríntios capítulo 11, eu quero convidar a todos a fazerem um exame. Eu vou estar lendo do versículo 27 em diante, mas depois retorno no versículo 23. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Até aqui. Eu quero que você reflita na palavra, no que nós lemos agora. Não quero que você não participe. Pelo contrário, eu quero que você participe, confessando a sua fé, participando desse momento da ceia. Mas não indignamente, mas não de qualquer jeito. Não é um simples ritual que você vem aqui, pega um copinho e o pão e você cumpre um ritual. É sério a vida com Cristo. E quando o texto fala, tenha cuidado, se vocês tivessem cuidado de examinar a si mesmo, então tem que ter muito temor nesse momento agora. Arrependa-se, faça um compromisso com Deus, que daqui em diante você não vai mais praticar tal ato, tal coisa, tal pecado, em que você vai permitir que Deus derrube esse muro, que te livre do pecado. Faça um compromisso de arrependimento diante de Deus, uma confissão, para que Deus veja a sinceridade do seu coração, para que quando você pegar esse simples suco de uva, esse pão, e você olhar e falar assim, Deus, me perdoe. Como o meu coração está sujo e corrupto, os meus pensamentos estão cheios de maldade, perversidade, os meus olhares cheios de malícia. Esse momento que você pegar, apresente o seu coração para Deus, com perdão e arrependimento. E aí depois você come, você bebe. Pegue o pão, segure o pão com uma mão e lembre do que Cristo fez por você. O corpo dele foi muito machucado. Vamos ficar em pé, por favor? Pense nisso. Ele não morreu em vão. Morreu para que você estivesse aqui hoje. Leve a sério a sua vida com Cristo, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o coração. Ame esse Jesus. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Vamos comer o pão. Pode comer o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vou ler de novo. Esse cálice, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Só a morte e ressurreição e vida e salvação e transformação. Você é uma testemunha viva do Senhor Jesus. Por onde você passar, você carrega uma mensagem, e essa mensagem o inimigo não vai tirar da sua vida. Mesmo que custe a sua vida,
permaneça fiel ao Senhor. Pode tomar o cálice. Obrigado, Pai, porque se não fosse uma ação do Pai, enviar o Filho à terra, obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai. O nosso coração salta de alegria, porque nós temos o intercessor por nós, um mediador, nós temos um Salvador, nós temos alguém que não dorme de noite, que vigia. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. O Senhor seja exaltado em nossas vidas, no meio do seu povo. O seu nome seja engrandecido de geração em geração. O Senhor Jesus é o único que merece a honra e a glória, todo o poder. Senhor Jesus, conduza a tua noiva, pegue a sua noiva pela mão, tire as falhas e os carrapichos, traga a verdade e a transparência. Traga, Senhor Jesus, a tua unção sobre a tua noiva, com ousadia, intrepidez da sua palavra, para que não haja medo nem covardia, e mesmo que custe a nossa vida, Senhor, nós declaramos aqui, juntos em comunhão, em que nós damos a vida pelo Senhor, porque o Senhor merece. Que custe a nossa vida, mas nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Traga a transformação em nossos corações diante dessa palavra, Pai. Traga o prumo em nossas vidas. Alinhe, Senhor Deus, a tua vontade, Pai, para que possamos cumprir o seu propósito, Senhor. Não queremos andar, Senhor, perdido de um lado para o outro, Pai. Nós queremos estar em uma direção só, Pai. Em direção ao Senhor, Pai. Limpe os nossos corações, limpe as nossas mentes, Pai. Limpe as nossas mãos sujas, Senhor. Traga, Deus, a restauração. Derrube o muro e reerga esse muro, Senhor, para que o seu nome seja glorificado e honrado. Devolva a aliança, Senhor, que foi quebrada entre os familiares, entre amigos, entre filhos, entre parentes, Senhor. Deus, traga a restauração da família, que é a bênção do Senhor, Pai. Derrame essa bênção sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.